Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo, tá, do nosso curso de Física para o Ensino Médio, aqui do Instituto Federal do Paraná, do campus Paranavaí. Eu sou o professor João Marcos e essa é a disciplina de Física 1. Bom, até o vídeo anterior, nós tínhamos discutido o que era grandeza, né, no início do ano, as bases do método filosófico da física, né, as grandezas escalares, o que é grandeza vetorial, como é que a gente faz matemática, né, com grandezas vetoriais. E a gente entrou na chamada cinemática escalar. A cinemática escalar é uma cinemática que não usa vetores, porque toda ela ocorre dentro de uma única direção. Então, não precisa do vetor, porque o vetor serve para indicar direções. Então, como tudo ocorre dentro de uma única direção, você só vai especificar o sentido, se o sentido é positivo ou se o sentido é negativo, né? Ou se vai para a direita ou se vai para a esquerda, se vai para cima ou se vai para baixo, se vai para frente ou se vai para trás, tá? Então, só precisa especificar isso, porque tudo ocorre dentro de uma única direção. Os movimentos são retilíneos, eles são simples, não precisam de vetores para serem explicados. A partir da aula de hoje, nós vamos começar a falar dos movimentos de mais de uma dimensão. Os movimentos bidimensionais, por exemplo. Nesses movimentos, a gente já vai começar a necessitar de usar vetores, tá? Mas também aí são movimentos relativamente simples. O nosso primeiro exemplo vai ser aí o lançamento oblíquo. O que é lançamento oblíquo? Bom, pega uma bolinha e joga. A partir do momento que você lançou essa bolinha, você jogar só para cima, você está na queda livre. Ou se você só abandonar ele, você está na queda livre. Mas se você jogar para frente, isso é chamado de lançamento oblíquo, tá? O tipo de movimento. Também conhecido como o movimento dos projéteis, movimento das balas, tá? Tem outros nomes, mas o nome matemático seria lançamento oblíquo, ok? Então, vamos lá aprender sobre este movimento. No lançamento oblíquo, gente, nós temos um determinado projétil, né? Uma bola aqui, por exemplo. Ela está sendo lançada com um determinado vetor de velocidade aqui, v0, tá? Esse vetor de velocidade ele tem uma determinada inclinação aqui de um ângulo θ, tá? Então ela está inclinada na direção vertical, que é o y. Então, y é a vertical e o x é a horizontal. Na direção vertical, nós temos a ação da gravidade, dela mesmo, a gravidade. Só que o movimento no eixo x, na horizontal, não há nenhuma aceleração atuando sobre ela se a gente desconsiderar a resistência do ar. Então, vamos lá analisar isso daqui. Esse movimento, ele é um movimento bidimensional. Ele ocorre em duas dimensões, em duas direções, né? Uma direção horizontal e uma direção vertical. Só que ele é desacoplado. Ou seja, o movimento de uma dimensão, de uma direção, não influencia em nada no movimento da outra direção. Os movimentos são independentes entre si. Então, é possível a gente analisar um movimento retilíneo em uma direção e outro movimento retilíneo em outra, na outra direção.
tá? Porque eles são desacoplados. Eles ocorrem em duas dimensões, mas no final das contas eles são desacoplados. Toda a nossa análise vetorial vai se dar simplesmente aqui nas velocidades iniciais. A gente vai ter que decompor o vetor. A gravidade, ela já só tem na direção vertical, então não precisa tanto decompor. Então vamos lá. Então a gente sabe o quê? Que na vertical o corpo ele vai executar um MRUV, porque ele, na vertical ele está acelerado, ele está sob a ação da aceleração da gravidade. Só que na horizontal não há ação de nenhuma aceleração, né? Então, o que a gente viu lá no capítulo, lá nos vídeos de movimento retilíneo, é que se eu tenho ação de uma determinada aceleração, e essa aceleração é constante, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado, porque a velocidade aumenta quantias iguais em tempos iguais. Já no MR, quando eu não tenho a ação da gravidade, quando eu não tenho a ação de uma aceleração, o corpo ele vai executar um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade dele é uniforme, é constante, não muda. Tá? Então, ele vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Enquanto que no MRUV, ele vai aumentar velocidade, ele vai aumentar quantidades iguais de velocidades em tempos iguais. Tá? Então, aqui, em uma eu tenho aceleração, no outro eu não tenho. Então, na direção horizontal, a gente vai ter isso aqui. A aceleração é nula, tá? A velocidade é constante, a velocidade em x é constante. E a posição inicial, eu estou julgando que está saindo aqui do solo, tá? A bolinha. Então, a bolinha está saindo do solo, eu coloco a origem do meu referencial aqui na posição inicial. Então, a posição inicial x0 vai ser 0. A velocidade inicial em x ela vai ser constante e a aceleração, portanto, é nula. Bom, mas quem que é a velocidade em x? Bom, vamos ver aqui. A velocidade inicial de x é este comprimento aqui. Né? Então, a gente tem aqui um determinado comprimento, x, o outro comprimento, y, o outro comprimento, y aqui, a velocidade inicial, ele está em uma determinada angulação θ. Então, aqui eu tenho V0, eu tenho V0y e V0x. Então, se eu pegar V0x e dividir por V, eu estou dividindo aqui o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, isso daqui tem que ser igual ao cosseno. Por isso que o V0x, então, ele tem que ser igual a V0 vezes o cosseno. Passei para cá multiplicando. Tá? Então, a componente da velocidade na direção x, ela é o módulo da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo de inclinação com relação à horizontal. Tá? Esse θ aqui é com relação à horizontal. Lembrando, se o exercício te der essa outra inclinação aqui, sei lá, φ, já não vai ser o mesmo ângulo, tá? E já não vai ser cosseno. Se ele te der essa angulação aqui, já vai ser o seno, tá? Então, é importante que você preste atenção em qual
ângulo está sendo dado. Porque se ele te der esse φ aqui, esse φ é este outro ângulo aqui. E com relação a esse outro ângulo, φ aqui, pá, o V0x ele está oposto, portanto, ele seria o seno. Tá? Então, tudo vai depender de qual é o ângulo que vai ser dado. Se o ângulo é com relação horizontal, o V0x vai ser um cosseno. Se o ângulo for dado com relação à vertical, ele vai ser um seno. Tá? Bom, esse daqui é o movimento na horizontal. E o movimento na vertical? O que nós temos? Bom, aqui na vertical, nós temos que o corpo ele está acelerado. Bom, olha, eu coloquei a minha orientação vertical para cima e a gravidade está apontando para baixo. Então, com relação à horizontal, a minha aceleração é menos o valor da aceleração da gravidade, porque ele está puxando para baixo. E quem que é a minha velocidade inicial? Ela vai ser, não vai ser mais constante. Aqui sim, ela é constante. Aqui ela tem um valor constante por conta disso, porque a aceleração x é zero. Agora aqui a aceleração não é zero. Então essa velocidade aqui não vai ser constante. Tá? Então V0y é igual a V0 vezes o seno do ângulo de inclinação com relação à horizontal. Tá? Isso porque, se você pegar aqui o V0y, ele já vai ser o cateto oposto. Tá? Então, se eu pegar V0y e dividir por V0, eu tenho o seno. Por isso, então, que V0y é V0 vezes o seno deste ângulo com relação à horizontal. Lembrando também a mesma coisa que se te der o ângulo com relação à vertical, deixa de ser o seno e passa a ser um cosseno, tá? E eu também estou colocando a altura do solo, que o projétil ele é disparado a partir do solo, tá? Então a altura inicial dele é zero. Então, dessa maneira, o que é que nós vamos ter? 5 equações de movimento, tá? Para o MRU, nós temos aqui a expressão para velocidade, v de x é igual a v0 vezes cosseno de θ, e a posição na horizontal, ao longo do eixo x, é vx vezes t. Só que meu vx é v0 vezes cosseno de θ, vezes o tempo t. Isso daqui é horizontal, porque é um MRU. Tá? Então, a gente tem as equações aqui temporais do MRU aplicadas nesse caso. Já na vertical, nós temos um MRUV. Tá? Então, a minha velocidade em y, ela vai ser a velocidade inicial de y, que é v0 seno de θ, a gente já viu aqui em cima, v0 seno de θ, menos a gravidade vezes o tempo, menos a aceleração vezes o tempo. Tá? Essa vai ser a equação horária da velocidade. Aqui já a minha velocidade já vai depender do tempo. Ela não é constante, como ela é no caso horizontal. Tá? E do mesmo jeito, a minha posição vertical, y em função do tempo, isso aqui vai ser igual à velocidade inicial em y, v0 seno de θ vezes t, menos metade da aceleração, ou seja, metade da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Tá?
Essa daqui vai ser as duas equações horárias aplicadas à queda livre nesse caso. Tá? Então, na vertical, eu tenho uma queda livre. Também, nós podemos aqui definir a equação de Torricelli para esse caso. A equação de Torricelli para esse caso vai me dizer que o quadrado da velocidade y tem que ser igual ao quadrado da velocidade inicial, então v0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, menos 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. A aceleração é g e o ΔS é o y. Essa daqui é a equação de Torricelli e as duas são as equações horárias. Ok? Então, a partir daqui, a física morreu aí, né? Acabou a análise física. A partir daqui, agora a gente só vai começar a fazer as análises matemáticas. Ok? Bom. Então, a primeira análise matemática que a gente faz é o cálculo da altura máxima. Quando é que ocorre a altura máxima? A altura máxima ocorre quando a velocidade vertical for nula. A gente já fez isso na aula passada para queda livre. Só que aqui é a única coisa que a minha velocidade eu tenho que analisar qual que é o valor dela, porque a velocidade inicial de y vai depender ali da inclinação. Só isso, mas a gente vai fazer a mesma coisa na essência que a gente fez para queda livre. Então, a primeira coisa, a gente vai... o corpo ele vai subir, 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 só que ele está sob a ação da gravidade. Então, a velocidade em y dele vai se tornar cada vez menor, até que ela zera e passa a aumentar no outro sentido. Então, ele é um movimento retardado até a altura máxima, e a partir da altura máxima ele é um movimento acelerado. Então, quando a velocidade é zero, a gente tem essa troca de movimento retardado para movimento acelerado. E é onde a gente tem a altura máxima. Tá? Então, se a gente utilizar aqui Torricelli, na altura máxima, a velocidade em y é igual a zero. Então, a gente coloca aqui zero. E onde é y aqui, a gente vai colocar a altura máxima. Tá? Só substituir os valores na equação de Torricelli. Então, v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ menos 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima, que é o meu ΔS. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, a gente passa este termo agora para cá, somando. Tá? Então, vai ficar 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Isso aqui tem que ser igual a velocidade ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. Então, para eu achar agora a altura máxima, a gente pega este termo 2g e passa para lá, dividindo. Beleza? Bom, então quando eu passar para cá dividindo, eu sei que a altura máxima, a gente vai ficar aqui com este valor. Deixa eu até copiar ele aqui. Colocar ele um pouquinho mais para baixo. É um resultado importante. A altura máxima, ela é o quadrado da velocidade vezes o seno ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Essa é a altura máxima. O que é a mesma coisa lá de lançamento vertical, só que no caso ali, lançamento vertical, o meu θ seria 90 graus. E aí o seno seria 1, e eu restabeleceria a mesma coisa. Tá? Então,
queda livre, lançamento vertical, né, é um subcaso também do movimento oblíquo. Agora, esse daqui não tem lá na questão da queda livre, que é o alcance, porque o alcance já vai envolver o deslocamento na horizontal. Então, quem que é o deslocamento? O deslocamento é o corpo, ele vai sair do chão, vai atingir uma determinada altura máxima e depois ele vai cair até voltar ao chão. Então aqui eu tenho uma altura máxima e ele volta a cair no chão. Ou seja, então o alcance A, que é essa distância, ele vai se dar quando a altura for zero. Só que note, a gente vai achar duas alturas igual a zero. Aqui y1 vai ser igual a zero e aqui também y2 vai ser igual a zero. Tá? Então, quando a gente for fazer os cálculos, a gente vai achar dois tempos. Um que vai ser o tempo inicial aqui, que vai ser zero, e o outro um tempo diferente de zero. Então, beleza. Se y é igual a zero, vamos substituir aqui na equação horária da posição. Vamos colocar zero aqui. Então, zero é igual a V0 seno de θ vezes t. E aí eu coloco esse tio aqui para dizer que é o tempo que leva para eu ter o alcance do projétil. Menos a gravidade dividido por 2, metade da gravidade, vezes o tempo tio ao quadrado. Né? Lembrando, tempo tio é o tempo em que y de t tio, isso aqui é igual a zero. Tá? Bom, olha aqui. Nós temos tempo aqui, nós temos tempo aqui. Podemos colocar ele em evidência. Então, eu tenho tempo t tio vezes V0 seno de θ menos G vezes t tio dividido por 2. Isso tem que ser igual a zero. Muito mais rápido do que usar Bhaskara vai ser a gente verificar aqui. Se o t tio for igual a zero, anula a questão, anula a parte aqui direita e a validade permanece. Zero é igual a zero. Então, uma das soluções é t tio igual a zero, que é aquela solução que eu falei, que é do y1. Então, é o momento inicial, que ele parte do chão, o t igual a zero. Então, esse daqui é o instante inicial. E esse já era de se esperar que ia aparecer, né? T igual a zero. Então, esse daí a gente ignora. A outra solução é se essa parte aqui, entre parênteses, se isso aqui for igual a zero. Se isso aqui for igual a zero, vezes qualquer tempo, qualquer número vezes zero é zero. E aí permanece aqui a igualdade. Então, V0 vezes seno de θ menos metade da gravidade vezes o t tio, isso aqui tem que ser igual a zero. Quem é que eu quero achar aqui? Eu quero achar quem é o t tio, o tempo que demora para ele subir e chegar no ponto de alcance, para aí depois eu calcular quem é o alcance. Tá? Então, aqui eu estou analisando só na vertical, o movimento subir e descer. Depois eu vou jogar na horizontal. Então, passo esse termo aqui, está menos, passo ele para o outro lado, como mais. G t tio sobre 2, isso aqui é igual a V0 seno de θ. Então, agora, isolando t tio, vou ficar aqui, esse tempo que ele demora para chegar de novo no chão, é 2 vezes a velocidade inicial, vezes o seno de θ, dividido pela gravidade. Tá? Então, a gente vai pegar este resultado daqui e a gente vai substituir ele na equação da posição horizontal.
para a gente achar quem é o alcance, porque quando o tempo for igual ao t-til, eu vou ter o alcance. A solução início do movimento deve ser descartada. Bom, então vamos substituir aqui o tempo. Lá na posição da horizontal. Na equação horária da posição horizontal. Então aqui, o meu alcance, que seria o x, é igual à velocidade inicial de x, que é v0 cosseno θ, vezes o tempo que ela demora para chegar lá, que é o t-til que a gente já calculou ali em cima. Então, o alcance é igual a v0 cosseno de θ vezes 2 vezes v0 seno de θ dividido pela gravidade. Bom, a gente reorganiza isso daqui, v0, v0, v0 ao quadrado. G eu coloco aqui para fora, g. E eu multiplico por cosseno, 2 vezes o cosseno vezes o seno. Tá? Só que isso daqui é igual a seno de 2 vezes θ. Isso porque seno de 2 vezes θ é a mesma coisa que o seno de θ mais θ. Então, seno de A mais B. Então, seno de 2 vezes θ, isso aqui tem que ser igual à fórmula lá do seno de A mais B. Então, seno do primeiro cosseno do segundo mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Só que o primeiro e o segundo são o mesmo ângulo. Então, vai ficar seno de θ, cosseno de θ, mais seno de θ, cosseno de θ. Então, vai dar 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Okay? Então, é importante ver o quê? Que se o seno é 2 vezes θ, né, eu vou ter aí dois ângulos com o mesmo valor de seno aqui, de 0 até 90. Então, quando ele tiver 45 graus, 2θ vai ser igual a 90 graus. Ok? Então, 2θ seria 90 graus, com ângulo de 45. Então, você há de convir que estes dois ângulos aqui vão ter exatamente o mesmo valor de seno, tá? Então, o seno, ele é a componente horizontal. Então, a partir aqui de 90 graus, se eu tiver 45 vezes 2, eu tenho 90 graus. Então, o valor máximo aqui do seno. O seno é máximo quando ele está em 90 graus. E a partir daí, os outros valores, eu vou ter dois ângulos para o mesmo alcance. Isso porque o seno ele é máximo lá em 90 graus, né? Então, seno de 2θ vai dar 90 graus, vai ter o valor máximo. Então, sempre eu vou ter dois ângulos de lançamento com o mesmo alcance, tá? Então, um vai mais aqui por baixo, e aí a velocidade vai ser, por mais que o tempo de queda seja menor, ele vai se mover mais rápido em x. Então, ele vai chegar mais longe. Ele vai chegar em determinado valor A. Já se eu lanço mais para cima, o que vai acontecer? A velocidade de x ela vai gerando movimento, né? Ela não é acelerada. Então, ela vai gerando movimento aqui para a direita. Só que ela vai ter um tempo maior para subir e descer com essa outra velocidade inicial. Então, para cada alcance, eu vou ter dois ângulos correspondentes. A não ser que seja de 45 graus, porque o de 45 graus é máximo, então só vai existir um único lançamento. Perdão aqui.
vai existir um único lançamento com alcance de 45 graus. Ele vai ser o mais longo, tá? Então, o pessoal que joga futebol, né, sabe disso, né? Que quando você lança a bola com 45 graus, a bola tende a ir mais longe. Então, se não tiver nenhum adversário aqui em cima, você sabe que se você lançar ela 45 graus, ela vai mais longe. Já se você lança ela com uma inclinação maior, ela vai subir muito. E aí, ela cai antes do que a de 45 graus, tá? Beleza? Então, 45 graus, alcance máximo. Ocorre quando o θ é igual a 45 graus. Beleza? E com relação à trajetória, então a gente já viu aqui que o alcance tem dois valores de ângulo para cada determinado alcance. Bom, e qual que é a trajetória? O que é trajetória em primeiro lugar? Trajetória é o caminho que ele percorre no espaço, tá? É o caminho que um corpo em movimento ele percorre num determinado espaço. Isso nós chamamos de trajetória. Então é a relação entre x e y para determinar o formato do trajeto feito pelo corpo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa semelhante ali ao que foi feito por Torricelli. A gente vai tentar eliminar a dependência do tempo das equações da posição. Ok? Então aqui, o x em função do tempo, nós sabemos que é a velocidade inicial, né, vezes o tempo t, a velocidade em x vezes o tempo t. Velocidade em x é v0, cosseno de θ vezes o tempo. Então, tempo vai ser igual a x dividido por v0 cosseno de θ. Então, para cada tempo, eu tenho correspondente uma posição, né? E a relação entre tempo e posição é dada por essa expressão, que eu obtive pegando o v0 cosseno de θ e passando para o outro lado, dividindo. Tá? Então, agora, se a gente substituir este resultado aqui na equação para y, o que a gente vai ter? A equação para y é y igual a v0 seno de θ. Isso daqui é v0 y, né? Vezes o tempo, menos metade da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Então, a posição na vertical dele vai ser igual a v0 seno de θ. E aí a gente multiplica por esse tempo daqui. A gente vai substituir este tempo aqui e aqui. Ok? Então, substituindo aqui o tempo, vou ter v0 seno de θ vezes o tempo, que é esse daqui, x dividido por v0 cosseno de θ. Menos g dividido por 2 vezes o tempo, esse valor aqui, elevado ao quadrado. Então, aqui, v0 corta com v0. Então, a gente tem seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Isso é a própria tangente. Tá? Então, seno dividido pelo cosseno é a tangente. Então, tangente do ângulo vezes x menos a gravidade dividido por 2. O cosseno, 1 sobre cosseno, a gente chama de secante. Tá? Então, secante de um ângulo é 1 sobre o cosseno desse ângulo. Tá? Então, secante, cosseno e cossecante vai ser 1 dividido pelo seno de θ. Tá? Então, troca aqui os nomes. Cossecante não tem a ver com cosseno.
Cossecante tem a ver com seno. E a secante tem a ver com cosseno. Ok? Então, vamos prosseguir. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, esse V0 corta com V0, então vou ter seno dividido pelo cosseno, vai ser tangente vezes x. Menos gravidade dividido por 2, né, 1 sobre cosseno. Isso aqui é a secante do ângulo, dividido por V0. Vezes o x aqui, que vai estar ao quadrado. E perdão também, esse V0 aqui vai estar ao quadrado. E a secante também vai estar ao quadrado. Tá? Faltam esses dois termos aí, que é ao quadrado. Isso daqui é uma constante, né? Não depende nem de x nem de y. Depende só lá da inclinação do ângulo inicial. Então, o que eu tenho aqui é a equação da trajetória de um lançamento oblíquo. Tá? Então, y é igual a tangente θ vezes x, menos este valor aqui, vezes x ao quadrado. Ou seja, isso daqui é uma equação de uma parábola. Então, aqui, no movimento oblíquo, qual que é a trajetória? A trajetória vai ser uma parábola. Então, você pode imaginar que uma parábola, quando você arremessa uma bola, por exemplo, você chuta uma bola, você está lá no basquete e arremessa a bola no basquete, né? Você pode imaginar como sendo uma parábola, a trajetória que ela vai fazer. Tá? Então, aqui a gente tem o valor da altura máxima. A gente achou ali. E aqui a gente tem o alcance. Tá? Então, tem uma parábola aqui como equação para trajetória. Bom, então é isso sobre lançamento oblíquo. Tá? Essa é a nossa aula de lançamento oblíquo. Os principais pontos que nós vimos na aula de hoje. A trajetória de um lançamento oblíquo ela é parabólica. Existem dois ângulos que obtêm o mesmo alcance, um abaixo e outro acima de 45, e o de 45 ele é alcance máximo. Tá? Então, 3, o alcance máximo se dá quando o ângulo de lançamento é igual a 45. Ok? Bom, pessoal, essa foi mais uma aula aí de cinemática, tá? Então, até a próxima. Nos vemos na próxima aula, em que nós vamos falar de movimentos circulares, tá? Então, até a próxima.